Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Vamos lá. Nós falamos então até a aula passada, sobre o casamento ser uma aliança, nem um contrato nem um sacramento, mas a Bíblia ela aborda o casamento como uma aliança, ou seja, que não pode ser quebrada, E isso aí até o Antigo Testamento nós falamos e tal, embora a gente também recorreu ao Novo Testamento, que a gente vê concernente ao casamento é um plano original de Deus, que foi sendo, ao longo da história do Antigo Testamento, houve tentativas de correções, O homem ainda muito na dureza, como Jesus diz, porque questionaram, mas Moisés não deu carta de divórcio, lá não autorizou a gente a repudiar a mulher? Mas Jesus disse, mas foi feito isso porque vocês são duros de coração, porque a vontade de Deus não é essa. Aí ele pega lá, em Gênesis capítulo 2, verso 24, se não me falha de memória, e ele trouxe esse texto, o que está escrito é o seguinte: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, ambos serão uma só carne, e o que Deus ajuntou não separe o homem. Ponto final. Essa é o plano original de Deus. E aí Jesus vem trazendo esse padrão de Deus, porque todo o Antigo Testamento foi, como eu disse, essa tentativa, tolerância de Deus, mas nunca a vontade de Deus, por conta de todas essas questões que a gente falou. Mas enfim, aí o Novo Testamento, o ensino do Novo Testamento com relação ao casamento e à vida familiar, é o que eu quero abordar com vocês aqui nesse início, tá? A família é uma ideia de Deus e é anterior à igreja e ao Estado. Então olha só, a família ela é anterior à existência da igreja e à existência do Estado, só para a gente entender. Portanto, quem estabelece o seu funcionamento, propósito e identidade é Deus. Então, não é a igreja e nem é o Estado, Então, essa instituição é anterior a isso. Então, eles não podem regular o casamento, porque o Estado e a igreja não podem regular o que vem antes dela. Ela não é criadora disso, Em Efésios capítulo 3, verso 14 e 15, o próprio Deus... Eita, essas formiguinhas apareceram, Isso aqui na minha terra, quando aparecia no calor, a gente falava que vinha chuva. Vamos lá. Então, em Efésios capítulo 3, verso 14 e 15, o próprio Deus, ele aparece com o termo Pai. E é descrito que a família, A-H, existe família no céu e na terra. Pois é, já fiquei pensando nisso aí. Vamos ver esse negócio aqui? E que elas recebem sua natureza e caráter. Então vamos lá pegar o texto de Efésios, capítulo número 3, verso 14 e 15, principalmente o 15. E eu peguei aqui uma versão que eu acredito que vocês não têm, nem eu tenho aqui, Glória a Deus, aleluia, boa noite. Bem-vinda, Maria. Chegou bem no começo da primeira leitura, então já chega naquela violência bíblica. Abrindo a Bíblia em Efésios, capítulo 3, verso 15. E pode ficar despreocupada, irmã Alessandra, ninguém vai saber que é a irmã que chegou agora atrasada. Pensa que é só no pé da Natane que eu pego, Só vai gravando. Vamos lá, a gente só pode brincar com quem tem comunhão, porque senão dá uma briga feia mesmo. Amado? Mas vamos lá, capítulo 3, verso 14 e 15 de Efésios, tá? Efésios capítulo 3, versos 14 e 15. E aí eu vou ler aqui na versão que é mais comum, que eu acredito que vocês até tenham parecida, e depois vou pegar uma bem diferente que eu encontrei, que eu vi que tem algum termo lá que vai me favorecer na explicação, tá? Por causa disso me põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Olha só. Agora olha o verso 15, nessa versão aqui que eu pensei. De quem cada uma das famílias, tanto as do céu quanto as da terra, recebe a sua natureza e o seu caráter. Olha que coisa interessante. Então dá a entender esse texto bíblico que há família no céu, como há família na terra. Eu não tenho dúvidas
que na eternidade, né, com Deus, nós seremos uma grande família. Sim. Agora, fato que não vai haver, tanto é que Jesus disse isso aí, ó, no céu vocês serão, né, os seres humanos serão como serão como os anjos, que nem se casam e não se dão em casamento. As relações na eternidade, embora seja nesse tom de família, nesse aspecto de família, não será nessas relações afetivas, eróticas, por exemplo, de marido e mulher, né? Mas serão relações fraternas. Embora eu saberei, esse aqui é meu filho, esse aqui... isso aí eu né? sempre defendi. Então a nossa consciência, ela terá... Se Deus ia me dar a família na terra, eu me esqueci claramente. E já me confrontaram sobre isso. Não, a nossa lembrança e a nossa memória, ela não será apagada, zerada, né? O que acontecerá é o seguinte, que memórias ruins, tristes, elas não nos afetarão, tá? Tanto é que a Bíblia diz, né, lá em Apocalipse, não haverá mais choro, nem dor, todas essas coisas passaram e tudo mais. Mas não é que será apagado da nossa memória tudo que nós vivemos, né? Só aquilo que de fato, as dores nós não teremos. E é bem possível que as ruins também nós não teremos. E se as tivermos, que eu não sei exatamente, glória a Deus. Boa noite, pai. Boa noite, meu amado. Seja bem-vindo, Jailson. Ninguém saberá que é você que está chegando agora. Então, amado, então o que acontece? A gente não sabe exatamente, né? A gente fica aí nessa... se de fato nós teremos as ruins ou não, mas uma coisa eu penso que é bem clara, que mesmo que as tivermos, ou seja, as lembranças ruins, elas não nos afetarão, ou seja, as negativas, né? Porque lá não haverá essa tristeza, essa memória de angústia e tudo mais. Mas enfim, o que eu quero destacar é que nós saberemos, né, as relações, a gente vai saber no céu que nós tivemos essa relação aqui. Ainda que de repente a gente, né, quando for arrebatado, eu espero ser arrebatado, não espero morrer para depois ir para o céu, não, arrebatado, a gente siga aqui caminhos diferentes. Quem sabe daqui 1, 2, 3 anos a gente não esteja mais juntos, a gente siga rumos diferentes, mas nós vamos ter essa consciência, passamos 3 anos no curso, congregamos juntos e tal, fizemos isso aqui um período, né? E aí, só para essa memória viva, nós teremos essa consciência e esse sentimento fraterno de família. Então, de fato, os salvos serão uma grande família. Será que é dessa família que Paulo está falando? Aqui, já do salvo, nesse texto? Sim. Família do céu, né? Exatamente. Porque Deus é um pai. Sim. Se é um pai, existem os filhos. Como nós somos tratados na Bíblia de filhos de Deus. Né? Deus e poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, o mesmo Paulo aqui em Efésios, no capítulo de número 2, é bem interessante, que ele vai falar aqui, a partir do verso 11, né? Deixa eu ver se eu acho um texto bem direto lá, se vocês acharem, vocês me falam, tá? Mas ele vai falar, a partir do verso 11, sobre essa realidade de que dois povos, né? Ou seja, Israel, os judeus e gentios, eles foram feitos um só povo. Havia uma parede de separação, elas foram quebradas, né? Nós que não éramos família de Deus. Eu acho que eu vou ler desde o 11 e a gente vai achando aqui na leitura, tá? Então, Efésios capítulo 2, verso 11 em diante. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados de circuncisão, pelos que na carne se chamavam circuncisão, feitos pela mão dos homens. Então está falando, né, dos judeus que se referiam aos gentios como aqueles que não pertenciam à aliança e tal. Verso 12, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis antes longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio de vocês, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que constituem ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, e vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Olha só que coisa interessante. Esse é o versículo que eu queria aqui, ó. Verso 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros,
mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, olha, percebam que a família, como a gente falou na aula passada, se não me falha a memória, se eu não falei para vocês, vocês me avisam, tá? Avisem. Mas Deus, ele não criou o homem ou ele não abençoou o mundo para alcançar o homem, foi o contrário. Aliás, não foi nem o homem como indivíduo. Deus criou a família e a partir da família abençoasse o mundo. Então a gente viu lá em Gênesis capítulo 1, né? Não, antes ainda, Adão. É que está gravado depois que eu falei, né? Em Abraão é reiterado isso no capítulo 12 de Gênesis. Mas olha só, os fez macho e fêmea, né? Os criou, os formou em imagem e semelhança e os abençoou. E disse, né? Frutifiquem, multipliquem e encham a terra. Então Deus cria a família e através da família abençoaria a terra. Aí, como eu disse, em Abraão, isso é reiterado. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, só para a gente entender qual é o propósito de Deus original e que permanece até hoje. Foi interrompido, por assim dizer, pelo pecado. Mas o Evangelho vem para resgatar, restaurar todas as coisas do original. Deus não tem um plano B. Deus não desistiu do seu plano e colocou um segundo. O Evangelho é justamente o resgate desse plano de Deus. Deus não fez um plano, deu errado, não tem um segundo plano. Não, mas Deus não alterou nada, não mudou nada, mesmo porque ele não foi pego de surpresa. Ele sabia tudo o que ia acontecer. E já ele se antecipou a tudo isso, enviando Jesus, desde sempre, né, para que fosse então restaurada todas as coisas. Então, só para a gente entender, Deus ele aparece aqui como Pai, a figura do Pai, né, e como Deus ele prefere, eu posso dizer isso sem medo de errar, Deus prefere em todos os termos, títulos que lhe é atribuído, que é conhecido, em todos eles o que Deus prefere é ser chamado de Pai. Criador, poderoso, santo, onipotente, todos os atributos de Deus. Mas o que Deus prefere é ser chamado, conhecido e que o relacionamento seja esse vínculo de Pai. Veja. Aí é por isso que os filhos católicos ficam onde quando eles falam que a mãe está no céu? E o quê? A mãe. Eles ficam equivocados. Eles vão defender, se tem pai, tem mãe, né? Então. É porque o parâmetro, né, que é pego nesses casos é um parâmetro humano. Né? É um parâmetro humano. Então querem muitas vezes colocar um parâmetro em Deus que é nosso. É nosso. Como por exemplo, tem mãe, porque a gente entende que para gerar uma família tem que ter o pai e ter a mãe. Mas se a gente pensar, eu até falei com um amigo meu que estava aqui, né? Pastor inclusive, a gente passou uma madrugada conversando. Literalmente. Que legal. Então assim, eu até brinquei com ele, né? Às quase 6 da manhã, das 10 e pouco da noite até as 6 da manhã, mas. E eu até falei assim, ó, os irmãos fazem vigília de oração, a gente é vigília de Bíblia, né? Coisa boa. Literalmente foi. Então foram 6, 7 horas ininterruptas conversando, é bom demais, glória a Deus. E aí, eu não lembro agora o que eu ia falar, calma aí. Eu falei da mãe. Tá, não, que eu lembrei agora que eu falei assim. Não, uma das coisas que eu falei para ele assim, a boa teologia ela tem que beirar a heresia. A boa teologia ela tem que ir lá no limite, quase ser herética. Porque a gente vai aprofundando, né? Então, a boa teologia é isso. E aí eu até abordo essa questão. Na Trindade, há essa característica da família. Há pai, há filho. E onde está a mãe? Igualzinho. É claro, amados, que a gente não fala é a mãe. A Bíblia não afirma isso. Mas não é herético dizer, inclusive, que a figura do Espírito Santo pode ser atribuída a uma mulher. Na cabeça machista dos pastores, dos teólogos, dos pregadores, isso soa herético, né? Porque há essa questão, não, que heresia é essa? Mas por que a mulher diminuída? Se a figura do pai a gente remete, né, a gênero masculino, por que não o Espírito Santo é o gênero feminino? É claro que não há gênero em Deus, não cabe essas coisas. Mas se estamos nos referindo metaforicamente à família, mesmo porque quem é que gera? A mãe. Quem gerou Jesus? Espírito Santo. Então não é herético.
Se a gente pensar nessa ótica figurativa, é figurativo que eu estou me referindo, né? Mas enfim, sim. Deus é uma família, Ele cria outra família, que é a família humana, né? Que no caso, ela se corrompeu, se deteriorou, e aí em Cristo isso foi novamente retomado. É por isso que em Cristo nós passamos a ser filhos de Deus, e aí pertencemos a essa grande família, que é o que nós lemos aqui em Efésios capítulo 3, versos 14 e 15. Enfim, mas vamos seguir mais um pouquinho aqui sobre o casamento. O casamento é uma escolha. O casamento é uma escolha. O propósito de Deus é que as pessoas entrem num relacionamento matrimonial intencionalmente e por escolha própria. O texto de 1 aos Coríntios, capítulo 7, verso 39, vai falar algo que eu acredito que vai contribuir para aquilo que eu quero pontuar aqui. Capítulo 7 de 1 Coríntios, verso 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser. Amados, a gente tem umas culturas, né? Mas elas são mais evidentes isso. Casamento arranjado, né? Se casam assim, é um perigo para os pastores, para os conselheiros, para os líderes, muitas vezes, né? Criar caminho para que pessoas se casem. Viver a cultura, né? De lá. Sim, também de lá e de outras, né? Que tem aí essa questão dos casamentos arranjados. Quem decide com quem vai casar com quem, irmãos, é um com o outro, não são os pais. Eu prefiro esse, né? Aí os pais manipulando, fazem de alguma maneira para que um se aproxime do outro, dessa forma, por interesses. Os cristãos muitas vezes erram também isso. Então a gente percebe que o casamento, ele deve ser uma escolha pessoal, né? Essa escolha deve ser uma decisão cuidadosa, pois é para a vida toda, né? Deus deve estar presente nesse processo, trazendo sabedoria para isso. Então eu vejo no nosso meio um equívoco que é o seguinte: vamos orar a Deus para ver se Deus confirma o nosso casamento. A gente tem essa ideia. Aí eu quero pensar com os irmãos: é Deus quem escolhe a pessoa para eu casar? Penso eu que não. Aí, mas não foi lá com Isaac e Rebeca? Foi Deus que direcionou tudo? Primeiro, irmãos, a gente precisa entender que alguns textos, eles não podem virar doutrina e regra para nós. Houve um propósito muito profundo lá, que foi estabelecer uma nação, dar continuidade a uma nação, para lá na frente, depois de séculos, fazer o Cristo, algo muito específico. Então as exceções ou coisas pontuais não podem virar regra para todo mundo. Isso é um dos grandes problemas que nós temos em pessoas que recorrem a textos muitas vezes. Mas tirar foto? Se eu tirar foto, me avisa que eu faço uma pose assim de lado. Pronto. É que eu fico melhor de perfil assim, melhor. Vamos lá, amados. E o que acontece? O texto de Provérbios 18 e 22 fala mais ou menos isso, né? Que de fato o cônjuge, né? No caso aqui vai falar da mulher, mas cabe ao homem também, tá? Então esses textos aqui que eu vou ler, ele, embora tenha, né, a expressão a mulher, mas serve também para o homem, tá? Então Provérbios capítulo 18, verso 22, depois a gente vai para o 19 e 14, que é bem do ladinho, mas vamos lá, só para falar sobre essa questão. Capítulo 18, verso 22, né? Eu até sei de memória aqui, mas eu prefiro ler com vocês para não errar aqui o texto, né? Capítulo 18, verso 22 de Provérbios. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Ó. 19 e 14, também aqui de Provérbios. A casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. O que esses textos aqui querem dizer? Que de fato, não é Deus que escolhe, mas quando a gente identifica que pessoas têm a sua... Isso cabe a nós, irmãos. Não é Deus que fala, casa com fulano, com ciclano. Porque depois dá ruim, que tem essas conversas, né? Não foi Deus que direcionou, foi Deus que, a vontade de Deus, nós oramos, Deus confirmou. Aí um casamento muitas vezes desgraçado, desculpe pela palavra, é só que não torno de graça, é desgraça, né? Não é xingamento, não. Então um casamento desgraçado não dá certo, se desfaz, mas não foi Deus. Né? Então cabe a cada um de nós amadurecer inclusive os nossos filhos para que eles tenham tanto exemplo dentro de casa, para que a menina saiba qual é o perfil do homem que deve escolher, e é o seu pai que tem que dar esse parâmetro, e vice-versa, né? A mulher,
tem que dar o parâmetro para o filho, de que tipo de mulher deve ser escolhida. Então a gente dá essas referências, instrui, amadurece. É o nosso papel como adultos, pais, pastores, pregadores e conselheiros de jovens, etc. E tal. Todo mundo entra nessa construção aí, né? Mas os pais são a peça-chave, que são cristãos, é claro que eu estou dizendo. E aí a gente precisa entender. Existem duas decisões mais importantes da vida do ser humano. Duas decisões mais importantes. A primeira, a mais importante, é servir a Deus, aceitar a Cristo, tomar a decisão de entregar a sua vida a Cristo. Essa é a mais importante de todas. Aí vem a segunda, que é escolher uma pessoa para casar. A vida toda, é a vida toda. Então são duas decisões mais... a decisão na minha vida importante é que profissão eu devo ter. Não, isso aqui é... Comparado com essas duas, mas não chega nem perto. Eu posso até escolher uma profissão, de repente mudo dela e não vai fazer diferença alguma na minha vida, isso não determina caráter nem nada. Isso são coisas periféricas. Agora, se tem duas decisões que o ser humano toma e vai afetar a sua vida inteira e até a sua eternidade, são essas duas. Então, olha só como é importante, como nós deveríamos dar importância para isso, nós deveríamos dar atenção para isso, instruir, conversar sobre isso, mas começando dentro do nosso lar. Começando na mesa da nossa casa. Falando em mesa, aliás, a gente vai falar em mesa depois, como é importante a mesa no lar. O altar de uma casa é a mesa, onde deve haver as discussões, inclusive em família. É onde ali aprende-se princípios. Depois a gente vai ver lá no texto de Salmo 128, por exemplo, que é conhecido como o Salmo da Família, né? Enfim, vamos lá. Aqui tem um contraste, né, da ideia de que as pessoas simplesmente se apaixonam e casam. Me apaixonei e casei. Eu preciso me apaixonar. A nossa cultura, ela é pautada pela paixão mesmo, pelo sentimento. As igrejas pentecostais, principalmente, que são as nossas. Os nossos cultos, as nossas pregações, as nossas músicas, ela tem cunho emocional. E o que é bom é quando arrepia mesmo. Se não arrepiou, não foi bom. É quando o choro vem. Eu chorei por uma vez, porque eu chorei, até chorei. Foi bom demais. Sentiu um arrepio. Tem nem pelo no braço, mas arrepia. Então a gente pauta mais as nossas vidas e decisões e confirmações e o que é certo, o que é errado, o que é bom ou ruim, pelas sensações. É muito perigoso isso. Então a gente deve entender o seguinte: casamento não é pautado pela sensação. A escolha de alguém, porque assim, são duas coisas, né? Melhor dizendo, três coisas que muitas vezes são levadas em conta para escolher um relacionamento. Em relação ao homem, principalmente, estética. O homem dá muita importância, né? Estética. Eu me lembrei de Jacó agora, né? Viu a mulher lá, parece que era meio zarolha. Tô brincando, não é zarolha não, mas era, a Bíblia diz que era pena dos olhos lá e tal, né? Depois a gente discute isso aí. Mas enfim, essa não, que escolhi não. Mas já tinha, né, consumado o ato. Teve que trabalhar mais 7 anos pela outra, que era outra que ele estava de olho, era outra que ele gostava, mas ele viu lá a tal da Eleia, né? Eleia ou Lia? Nossa, Lia. Então, aí enfim, aí pauta muito pela estética, né? Não, mas não é exatamente isso aí não, mas enfim, é que ele viu alguma coisa que não lhe agradou esteticamente, esse é o ponto, né? Então, ó, leve em pauta, e hoje não é diferente, leve em pauta assim, muito a estética, né? A química, as atrações que se tem, corporal, inclusive, e o que mais, meu Deus do céu? E o sentimento. Mas a princípio, o sentimento não é identificado como amor, é paixão. E a paixão, ela não é saudável. Ela dura por volta de 2 anos. É o que diz, né? Agora, né? Mas a paixão, o termo patos, a paixão vem de patos, que também vem a palavra patológico, patologia, que é doença. Então a paixão é uma enfermidade do amor. Veja só, eu estou apaixonado por Cristo. Essas letras para mim são estranhas, elas não são bíblicas. Estou apaixonado por Cristo. Eu não estou apaixonado por Cristo, eu preciso amar Cristo. E o amor é maduro, leva-se à maturidade. Então ninguém ama mesmo no começo. Não há amor no começo. Há paixão, há atração física e estética, há outros interesses.
O amor, ele vai sendo construído ao longo dos anos. Verdade. Respeito mútuo, cuidado, proteção, carinho, sonho compartilhado, companheirismo. Essas coisas, elas vão gerando o amor. A gente vai ver daqui a pouco essa questão, né? Ela vai gerando o amor. Então, quando se casa, eu coloquei aqui, quando as pessoas se casam pelos motivos errados e apenas sentimentos, também vão se separar pelos mesmos motivos errados. Casou pela estética, acaba. A lei da natureza, inclusive para as mulheres, parece que é mais cruel. Cai tudo mesmo. Cai. Vem ruga, pé de galinha, né? Vem a olheira aqui, eu tô falando da minha. Olheira. Nossa, aí é pele flácida. Eu já nasci com olheira. Vem tudo, amado. Heresia. A estética. A Bíblia não diz isso? A Bíblia não diz isso? Cai a flor, murcha-se a erva e a beleza do homem, então cai e murcha tudo mesmo. A lei da gravidade é essa. Então a estética vai embora. Sentimento, ele vai de fato, né? Eu não digo que vai diminuindo, ele vai se modificando. Então a gente precisa entender. Sentimento de paixão é uma coisa, meu Deus, eu não amo mais a Deus, eu não amo mais essa pessoa. Não, você está pautando pelo sentimento, então a análise, a avaliação vai ser essa, a conclusão também. Mas não é isso que a Bíblia diz a respeito do amor. Amor não se pauta em sentimento, ele pode conter sentimentos. De vez em quando tem bons e ruins. Amados, todos nós somos casados. Nós sabemos muito bem que tem hora que dá raiva do outro. Não é? Raiva, estou falando de raiva. Mostrar os dentes assim, ó. Na raiva, o sentimento é esse. Eu estou falando de cristãos, de homens e mulheres de Deus. Nós somos humanos. Só que os sentimentos não devem pautar o nosso comportamento. E aí a Bíblia diz que o amor é um comportamento. Deve ser um comportamento. Então eu posso até estar com raiva, sentimento de raiva. O outro me fez uma raiva muito grande. Só que eu devo me comportar como aquele que ama. E aí eu demonstro amor pelo comportamento, embora o sentimento não seja o adequado, não é? É claro que os sentimentos eles vão sendo trabalhados. Só que a gente precisa entender o seguinte, o que deve levar a gente tanto a iniciar um relacionamento, para nós aqui talvez não, já foi um pouco tarde essa informação, mas vai servir para a gente falar para os nossos filhos e netos, neto, então pronto, vai servir, né? Só que serve para nós, para que a gente entenda a manutenção do nosso relacionamento, que também não deve ser pautado no sentimento, né? E aí a gente precisa entender o seguinte, se os motivos que nos levaram a nos relacionar foram esses mesmos motivos serão a causa da separação. Por isso que tem muita separação. Muita separação, porque tem muito casando errado, assim, não errado, mas casando sem os motivos certos. Então a gente precisa entender essa questão, né? De que a gente não deve ser pautado por esses motivos errados. E o plano de Deus, eu coloquei aqui, ele é monogâmico, é a monogamia mesmo, né? Embora o Velho Testamento houve muitos casos de poligamia, vocês sabem que é mais de uma mulher, né? Nunca era mais de um homem, né? Engraçado, né? É sempre o homem que podia ter mais mulher, né? A mulher não podia ter mais de homem. Mas enfim, deixa isso aí para outro dia. Então, houve muitos casos de poligamia entre alguns dos grandes homens de Deus, hein? Nunca foi vontade de Deus, nunca. Mas exceções permitidas pela dureza dos corações desses homens, né? Mas nunca foi, não era e não é a vontade de Deus, não é isso que Deus pretendia. Quando a gente lê Mateus capítulo 19, verso 8, por exemplo, só para dar um embasamento bíblico aqui, né? Que eu vou falando e parece... Mateus capítulo 19, verso 8. Nós vemos no 10, um pouquinho atrás, vamos ver o 8 agora. Mateus 19, 8. Que eu vou falando e parece que eu estou falando da minha cabeça. Amados, a gente vai escorrendo o tema, mas você sabe que eu me preocupo muito por dar as informações, principalmente, né, quando há textos bíblicos, a partir dos textos bíblicos, né, dos ensinos bíblicos, tá? Então, Mateus capítulo 19, verso de número 8. Diz assim, disse-lhe ele, Jesus no caso, né? Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Então, olha só. Aí, o Romanos capítulo 7, verso 1 a 3, se nós lemos, eu acho que vocês devem ter na memória ainda aí, né? Lembra lá?
Qual? Romanos capítulo 7, verso 1 ao 3, nós lemos, chegamos a ler esses 3 versículos. Se quiserem ler de novo, fica à vontade. Começar eu consigo. Oi? Qual começo? Nós lemos uns minutos atrás, leiam de novo. Então. Agora, eu nunca sei onde que é. Romanos, depois de Atos, capítulo 7, verso 1 ao 3. Eu nunca sei o versículo, assim... Gravar, né? A referência. Muito bem. Então, só para falar aqui, ó, que a vontade de Deus é essa, é a monogamia, é o casamento. Deus fez um homem e uma mulher, ou seja, aqui já é uma evidência, é um homem para uma mulher e uma mulher para um homem, né? Mas fica aí a referência do Romanos 7, 1 ao 3. Se quiserem ler tudo bem, senão eu sigo aqui. Vocês que decidem. O amor no relacionamento conjugal, né? Deixa eu pontuar também isso aqui, eu já falei um pouquinho em cima, mas quero dar continuidade aqui. O Novo Testamento enfatiza firmemente a importância do amor no relacionamento matrimonial. Então a gente vê isso, por exemplo, em Efésios capítulo 5, verso 25 ao 33. Vocês estão com vontade de ler Bíblia hoje? Vamos lá. 5. Capítulo 5, verso 25 ao 33. Bora lá ler esse texto aqui, Efésios capítulo 5. Versículos de número 25 até o 33, para a gente só extrair aqui as informações. Enfatizando aqui a importância do amor no relacionamento, tá? A importância dele. Bons maridos, amai. Engraçado que começa pelo marido, né? Esses homens se acham. Amai. Não, amada, mas os dois, né? Eles têm, vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. O amor aqui ele é tanto sacrificial, e nesse sacrifício deve haver ações e atitudes. Por isso que é comportamental, né? São ações. Isso. Comportamental. Porque pega o exemplo de Cristo, como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Se entregando por ela, o que ele vai dizer aqui. Então, assim, às vezes, né, e as pessoas, mas ele me ama, né? Mas ele diz que ama. Mas o comportamento reflete isso. É por isso que nós homens precisamos entender uma coisa. Aqui está falando do homem, né? Daqui a pouco chega nas irmãs. Que é engraçado também. A gente vai falando assim, fala de uma parte, aí a parte, né? E geralmente eu começo pelos homens, né? A Bíblia começa pelos homens, eu também começo pelos homens. Aí as irmãs falam Deus, não sei o que e tal. Aí elas ficam com a cara feia pra mim. Porque os homens ficam quietinhos lá. Já está acostumado a apanhar de todo quanto é lado, né? Fica quietinho lá. Mas quando vai tocar nas irmãs, elas parecem que dão uma alvoroçada assim, quer até me pegar no final. Ainda bem que tem uns homens que me ajudam. Brincadeiras à parte, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Nós precisamos entender o seguinte, que mais do que palavras, as palavras também são bem-vindas e devem ser faladas, né? O elogio, né? O dizer eu te amo, enfim, as palavras, as mulheres, elas têm necessidade de ouvir o homem falando também é importante a fala, tanto é que as mulheres são convencidas e conquistadas principalmente pela aqui ó, somebody love. As mulheres, o cara pode ser assim tal, mas se tem um bom argumento, uma boa conversa, a mulher é conquistada a princípio por isso. Mas se não vir acompanhado também, né, de ações, de atitudes, de gentileza, de comportamentos, né? Apesar que a mulher é muito enganada nesse sentido, ele diz que me ama, ele fala que me ama e tal. E aí a gente vai aconselhar, falar, mas calma aí, você acha que ele te ama, mas te trata dessa forma? Então a gente precisa entender que é o seguinte, o amor ele é, de fato, tem que ser ações como a fé. A fé ela não pode ser desassociada de obras. Porque o Tiago vai dizer, essa fé sem obras não é fé. Isso é crença religiosa. Isso é fé de demônios, é fé demoníaca. Então existe amor demoníaco. Ele é falado, ele é proferido, mas não é concretizado pelas ações, pelo cuidado, tratamento, pela provisão, etc. E tal, que a gente já falou aqui, né? Só para a gente entender. Mas vamos no texto continuar aqui, verso 26. Estão dizendo, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Perceba que aqui está falando entre mulher, mas aí coloca a igreja no meio, né? Nós vamos entender daqui a pouco. Assim devem
os maridos a amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta, a sustenta, como também o Senhor a igreja. Então é interessante que Paulo coloca: nós devemos amar nossas mulheres como nós amamos a nós mesmos, no sentido que a gente não maltrata, a gente não castiga, a gente não se ofende, a gente não se priva, nós cuidamos de nós, nós nos importamos com a gente. Da mesma forma a gente deve fazer isso, porque ninguém fala eu me amo e não se cuida. Então como que eu falo para o outro, eu amo e não cuido? Aí na continuidade aqui, ó, no verso de número 30, né? Porque somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois na sua carne. Olha como Paulo pega, igual Jesus, né? Pega lá também no começo de todas as coisas. Mas eu me lembrei de um negócio aqui, deixa eu ver se eu não esqueço, que eu me lembro e esqueço na mesma hora. Porque somos membros do seu corpo. Eu preciso entender o seguinte: antes que a minha esposa seja minha esposa, ela é minha irmã. Sendo minha irmã, ela também é filha de Deus. Sendo filha de Deus, eu preciso dar conta ao meu pai, que é o pai dela e o meu também. Deus. Olha só. Se eu maltratar a filha de Deus, você vai se ver com o pai dela. Eu estou maltratando alguém da minha família. Antes que seja esposa, é irmã em Cristo. Então nós temos vínculos profundos, espirituais, sociais. Veja só. Então assim, eu estou prejudicando aqui a minha esposa. Eu estou prejudicando tanto a minha esposa como a minha irmã. Gera uma confusão se a gente vai misturar essas questões parentais, mas não é isso, né? Até mesmo no começo do cristianismo, lá no primeiro, segundo e até terceiro século, havia essa acusação contra os cristãos, né? Eles cometem incesto, porque eles casam com a irmã, com as irmãs. Porque eles sempre se tratar, né? Não. Mas enfim, vamos lá. Grande é esse mistério, ele diz aqui: digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Olha que coisa interessante. Tudo é amor, só que esse amor é expressado diferente, dependendo de quem expressa. Se é o homem, como a mulher entende amor? Cuidado, proteção, direção, provisão, né? Então a mulher entende amor quando o homem faz isso. Quando o homem entende amor? Quando a mulher respeita-o. A mulher pode cozinhar, passar, cuidar dos filhos dele mesmo, né, no sentido físico e tal. Pode cuidar. Se a mulher não respeita, ele entende, não me ama essa mulher. O homem necessita de respeito para entender amor. A mulher necessita de cuidado, de proteção para entender amor. Olha que coisa interessante. Então a gente precisa entender essa dinâmica aqui, né? Mas é amor. E só existe um amor. Não existe amores. Proteção, provisão, cuidado. Direção. Isso é o bairro. Vamos lá. Colossenses capítulo 3, verso 19. Ainda nessa questão de enfatizar a importância do amor. Colossenses... Não é só um respeito? É. Então tá bom. Isso é suficiente. É só isso que nós precisamos. É tão rápido, né? É só isso que a gente precisa. Ser respeitado. Diga-me, pode falar. Colossenses 3,19. Eu sei que queria comentar. 3,19 de Colossenses. Respeito. Mas isso é um desafio para as mulheres. Sim. Viu? É só isso? Não é só isso não. Na relação, isso é um desafio para a mulher, né? Colossenses 3:19 diz assim: vós maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Olha que desafio, né? Irriteis? Isso. É um desafio, né? A gente não perder a paciência com a mulher, né? Porque a gente é meio intolerante, né? A gente não compreende. Tem um texto de Paulo, não vou lembrar agora, se alguém lembrar me ajude, mas é um texto, me parece que é 1 ou 2 Timóteo, acho que é 2 Timóteo, que a Bíblia diz para os homens viver com entendimento com sua esposa. Viver com entendimento com a vossa esposa. É muito difícil entender as mulheres. Então, mas a Bíblia diz, tem que entender. É muito complexo as mulheres, mas tem que entender.
tem que conhecer a dinâmica da cabeça de uma mulher, que para nós homens é um desafio. Para nós homens é um desafio muito grande, né? Porque a gente pensa umas coisas assim bem objetiva, simplificada. Para nós é preto, branco é branco. A mulher não. Ela tem uma complexidade absurda. Para nós não é isso aqui não, é isso aqui não. Um monte de coisa. Tanto é que ela pensa muitas coisas ao mesmo tempo. E para nós isso é impensável. A gente é uma coisa só para dar conta. É por isso que eu não tenho dificuldade nenhuma em ficar ali. Vou pescar, fica 3, 4 horas ali. A mulher se agonia, dá mais. É mais fácil ela mergulhar no rio, pegar o peixe lá no cabo. Cozinhar. É. Então, assim, a gente precisa entender essas dinâmicas, né? Nós íamos conversando no carro, para você assistir. Essa risada de nervoso, não é não? Diga, Mário. Não é, a gente fala que o homem é mulher é sexo frágil. Não, que o homem que é mais forte, né? Mais forte é a mulher. Porque a mulher, ela coloca o filho para fora. O homem pega um bichinho no pé e já vai tirar ele. A mulher ela tem capacidade de colocar uma vida. Suportador, a mulher né? ser muito forte. É, no suportador. É que quando a Bíblia fala que a mulher é um vaso mais frágil, não está falando no aspecto físico, né? Não, eu coloquei esse princípio aí, mas não é essa parte não. Não está falando de homem forte, mulher forte. Sim. Existe aspecto diferente. Essa dinâmica que a gente precisa entender, né, Márcia? Essa dinâmica das diferenças de homem e mulher. São dois universos à parte. Né? As cabeças funcionam com categorias diferentes. É o grande desafio que a gente tem após o pecado que prejudicou essa harmonia. Embora fossem ser humano com características diferentes, mas não havia o pecado para complicar isso, essas diferenças. Pelo contrário, isso se completava. Na criação de Deus, isso se completava. Era uma bênção. Mas depois do pecado, essas diferenças, elas trazem muito mais desarmonia do que harmonia, porque há essa dificuldade, né? Quem professor, tudo. O senhor acha que Eva e Adão teve filhos antes do pecado? Não sei, penso que não. Você pensa que não? Penso que não. Naquela parte que Jó fala assim, os filhos de Deus, né, ia adorar o Senhor, Satanás estava no meio. Se referia aos anjos, certo? Filho de Deus, sim. O texto de Jó se refere aos anjos. Mesmo porque essa ocasião que a gente está no livro de Jó é na época de Abraão, né? Então, centenas de anos já tinham passado. Já havia população na terra, já havia cidades constituídas, já havia uma população significativa. Então, isso é bem depois, né? Então, esses filhos de Deus aí não se referem a homens, não, né? Mas, enfim, só para a gente entender essa dinâmica. Eu não quero alargar muito, né? Só quero dar algumas referências aqui. Tito, capítulo 2, eu acho bem interessante essa referência também, para a gente extrair um ponto aqui do que a gente está falando, né? Do amor, no caso do amor na relação conjugal. Tito, capítulo 2, versos 3 e verso 4. Tito 2, 3 e 4. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém as santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, ensinadoras, né? Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Ela até inclui filho aqui, né? Na questão da importância do amor nesse relacionamento, tá? A gente deve considerar o significado do amor nas escrituras. Eu estou falando de amor aqui, mas vamos discutir isso aqui, né? Então, assim, que necessariamente não é o mesmo, ou seja, o significado, o conceito na nossa cultura, tá? O texto que descreve melhor o amor é 1 Coríntios, capítulo 13. Eu já li com vocês esse texto? Não? Já li com vocês, detalhando? Não. Vamos ler então, vamos lá. Então, só para a gente entender o que é amor. Porque hoje, na nossa cultura, quando se fala em amor, se entende tudo menos o que de fato é o amor, né? Por exemplo, há muitos que defendem aí que pode haver amor e relação entre, por exemplo, pessoas do mesmo sexo. Ah, mas tem amor. Ah, entre de repente um adulto e uma criança. Ah, mas se é amor? Que é a pedofilia.
Né? Então, para nós, esses relacionamentos não são relacionamentos de amor. Pode haver afeto, sensação, desejo. Eu ia falar uma palavra aqui, mas... Né? Não, não é isso não, é até com T. Mas vamos lá. A questão é, pode haver todas essas questões, né? E isso não caracteriza o amor. Porque o amor, que é o único que existe, porque até mesmo entre nós que estudamos, às vezes há essa tentativa, existe amor eros, existe amor filho, existe amor ágape, existe amor estógeno. Amor é amor. Não há amores. Não existe conceito de amores. Pode ter na filosofia, pode ter na sociologia, pode ter na antropologia, pode ter onde for. Biblicamente, teologicamente, existe um amor. Existe um amor, que é amor. Deus é amor. Não existe amor de homem, amor de pai, amor de mãe. Existe amor, existe aquele que ama, que exerce o amor, que manifesta o amor, que pratica o amor. Amor é um só. Tem, mas não tem esses termos aí diferentes na língua grega e tal? Tem. Mas no texto, nos contextos que eles estão, não se refere a amores diferentes. Isso é elaboração nossa, irmãos. Nem tudo que é abordado, ainda mais se pega texto original, termo original, né? Aí, nossa, deve ser profundo isso, né? Não, tem um monte de coisa que é falado na teologia, mas ou com pessoas que falam, como eu, né, ensina, prega, etc e tal, e muitas vezes não é isso não que procede, né? Então, cuidado aí. Existe, na verdade, relações que o amor, ele é manifesto. Aí é outra coisa. Amor ágape é o amor de Deus, isso é amor. O amor eros entre o homem e a mulher, isso aqui é um amor inferior. Não há isso, amor é amor. Mas vamos lá. 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 ao 7, tá? Só para a gente entender aqui o que é amor bíblico, né? Verso 1 ao 7, é isso mesmo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, caridade, né? Não sei se na versão de vocês está caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Olha só, mano, que a Bíblia está falando, que a gente valoriza acima de tudo, a gente pensa que isso é espiritualidade. Línguas estranhas, língua dos anjos, exercício da fé, profecia, generosidade, né? Os pobres de toda a... Mártire no campo missionário. Sim. Se o meu corpo fosse queimado nesse contexto de martírio, não é nada para Deus. E tudo isso a gente pode exercer sem que haja amor. Na nossa avaliação religiosa, é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Só que Deus fala, nada disso tem amor, então para mim isso não vale absolutamente nada. Não é legitimado, não tem galardão nenhum, não é caracterizado como espiritualidade, amigos. A ótica de Deus é diferente da nossa. Né? Então só para a gente prestar atenção nesse trem aí. Aí vamos lá, no verso 4 diante vai dar as características do amor. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha, irmãos, todas essas características diz respeito a comportamentos, nenhum diz respeito a sentimentos, sensações, nem coisas do tipo. Só para a gente entender o que a Bíblia chama de amor e caracteriza como amor. Essa ideia de estar apaixonado no Novo Testamento é muito estranho, tá? Aos ensinamentos bíblicos não existe essa ideia de paixão, isso é coisa nossa. Pois é-nos dado a ordem de amar. Sendo assim, é uma matéria de vontade e escolha. Amar, eu tenho condição de obedecer. Amai vossos inimigos.
Amai, nós vimos, amai vosso marido, amai vossa esposa. Isso é matéria de vontade e escolha. Então amar é uma escolha que a gente faz. Portanto, é um comportamento que a gente dispensa. Não é um sentimento que a gente tem. Só para entender o que é amor bíblico. Eu não preciso sentir. E se a gente precisar sentir para amar, como eu disse, até os próximos a gente não vai amar um monte de situações, né? Então, sendo assim, um mandamento a ser obedecido de forma voluntária e desprendida e não há emoção que liga e desliga. Acabou o amor. A gente vai conversar com alguns casais também, né, na separação do divórcio, que acabou o amor. Mas como acabou o amor? Acabou o sentimento, acabou a admiração, acabou o respeito, acabou um bocado de coisa. Amor não se acaba, é que vocês decidiram não amar. Por uma série de motivos. Muitas feridas, desgastes, sei lá o quê. O que foi pautado? Lembra? O que foi pautado no relacionamento? Não há mais beleza? Aí, de fato, se o amor, entre aspas, foi pautado nisso, então esse amor não vai ter mais. Porque nunca foi amor, na verdade, né? Foi atração estética. Outra coisa, às vezes tem uns que amam o dinheiro, amam o status. Quando não há mais, o relacionamento acaba. Porque a gente vê que foi pautado nessas coisas. Então a gente precisa entender isso. O amor é uma doação de si mesmo ao outro e não um mero sentimento. Nessa doação, a parte emocional do amor vem como consequência. Eu duvido uma pessoa sendo tratada bem, cuidada, respeitada, elogiada, admirada, se não vai surgindo um sentimento positivo em relação ao outro. E o contrário é verdadeiro. O contrário é verdadeiro. Pode até se gostar de uma outra pessoa, mas vai maltratando, vai desprezando, vai depreciando. Também o sentimento vai sumindo. Então essas emoções, elas podem ser alteradas para positivo e para negativo, né? Então quantas pessoas de fato amavam, só que a outra foi tão castigando tanto, maltratando tanto, ofendendo tanto, desprezando tanto, que a pessoa fala, eu não amo mais, porque foi tão, né, como ser humano, foi tão anulada, foi tão inferiorizada, que não tem quem resista a isso. Então a gente entende que o sentimento ele vem como plantio ou como não plantio. É por isso que a gente fala, o amor inclusive precisa ter manutenção do amor, precisa ser nutrido. Nós somos casados, sabemos a importância disso e devemos ter isso como vigilância para o resto da vida, ou seja, a manutenção do amor. Os homens perdem o romantismo, as mulheres continuam gostando mesmo depois de casar. As irmãs, quem não gosta de um chocolatinho, uma rosa, um mimo, não é? E o homem, tem outras questões que a mulher é romântica de alguma forma, né? Então essas coisas a gente vai deixando de lado e a gente vai percebendo. Aleluia, hein? O avivamento vai chegar a fazer essas coisas, vocês vão ver só, né? Então a gente precisa entender essas questões, tá? O casamento deve ser caracterizado pela permanência. Esse é o ponto, mas eu quero tratar isso. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus